Governo vai pagar R$200 por mês para alunos do ensino médio. E você vai ver também. A declaração de Lula foi dada em Salvador durante evento de criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia. Só pode retirar o total quando ele se formar. Quem ganha 2 salários mínimos terá que voltar a pagar imposto de renda em 2024. Solidariedade em meio ao temporal. Idosa que teve casa alagada no Rio de Janeiro recebe mais de R$100 mil em vaquinha na internet. OTAN vai convocar 90 mil soldados para exercício militar. O número é o maior desde a Guerra Fria. Minas Gerais lidera o crescimento do turismo no Brasil em 2023. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o presidente Lula declarou hoje que o governo federal vai pagar uma bolsa de R$200 para os alunos do ensino médio com o objetivo de combater a evasão escolar, principalmente entre as famílias mais carentes. A lei foi sancionada na terça-feira, mas o valor do auxílio ainda não havia sido revelado. A declaração de Lula foi dada em Salvador durante evento de criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia. Só pode retirar o total quando ele se formar. Ele pode tirar um pedacinho durante o estudo. Que é a maior evasão escolar é no ensino médio. Os meninos não conseguem fazer o curso inteiro, ou não gostam de fazer, ou a gente não consegue motivar. Então, nós estamos tentando ver se com uma bolsa a gente consegue fazer esse menino se motivar e terminar os seus cursos técnicos aprendendo uma profissão. Senão, a gente não vai dar o salto de qualidade. A bolsa tem previsão de beneficiar 2,5 milhões de estudantes do ensino médio em situação de pobreza e deve ser paga a partir de março, segundo o governo federal. A lei sancionada no dia 16 de janeiro prevê que os valores a serem pagos devem ser definidos posteriormente. Até o fim de 2026, a União calcula gastar R$20 bilhões com a medida. Para financiar o programa, no fim de novembro de 2023, o Executivo criou, por meio de medida provisória, um fundo privado e uma poupança. Quem vai gerenciar os recursos é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão que já cuida de outros fundos educacionais. O benefício será concedido a alunos de escolas públicas matriculados na educação de jovens e adultos ou no ensino médio regular e inseridos no cadastro único. Os estudantes com renda familiar mensal de até R$218 por pessoa serão priorizados. Educação, sem dúvida, é uma das áreas mais estratégicas do país. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um profissional que entende bastante, o Wesley de Paula, que é gestor escolar. Boa noite, Wesley. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos os telespectadores. E a estimativa, Wesley, é de que 2 milhões de crianças e adolescentes estejam fora das escolas no Brasil. Você acredita que essa ajuda financeira vai ser decisiva para diminuir esse número? Olha, a iniciativa do governo federal é louvável. No entanto, nós não entendemos que isso pode combater esta evasão, até porque um dos motivos é esta criança ou este adolescente, ele deixa de estudar para tentar trazer recursos para sua família. Muitas vezes é uma mãe solo, muitas vezes é uma família pobre, até porque a própria lei fala que é uma renda per capita de R$218. Então esse menino deixa de ir na escola para ter que trabalhar para levar a manutenção para o seu lar. Então eu creio que este valor de R$200 não ajudará para que esta evasão seja amenizada. Olha, Wesley, e além de quantidade, também é importante qualidade. Do ponto de vista pedagógico, da qualidade de ensino, esse dinheiro pode melhorar também o rendimento dos alunos, a qualidade do ensino público? É bom a gente lembrar, por exemplo, que 60 alunos tiraram nota 1000 no Enem de 2023, sendo que apenas 4 eram de escolas públicas.
Nós tivemos 500 mil alunos inscritos neste Enem, e como você mesmo, Kleber, disse, apenas 4 escolas públicas. Mas o que nós precisamos entender e saber os motivos pelos quais esses alunos estão evadindo. É gravidez, é falta de interesse, e aí a pergunta sua é muito própria. Haverá uma qualidade melhor nesse ensino? Precisa-se modificar também essa questão do ensino para que esse aluno se sinta motivado a estudar. Porque muitas vezes o incentivo não vem do lar, porque a família é de pequena renda, baixa renda, e esse pai, quando vê o aluno se formando no Fundamental 2, diz assim, olha, agora você vai precisar ajudar na renda da casa. Então, essa qualidade não virá à tona se não houver políticas no sentido de melhoramento desta família, no sentido de aumentar o salário do pai, da mãe, para que esse jovem venha também a ajudar ou apenas estudar. Excelente diagnóstico, Wesley, ou seja, o problema é muito mais complexo. Nós acabamos de conversar com o Wesley de Paula, ele que é gestor escolar. Wesley, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Kleber. Boa noite, à disposição. Grande abraço. E olha só, quem recebe 2 salários mínimos terá que voltar a pagar o imposto de renda em 2024. É o que aponta um estudo feito pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unafisco. De acordo com a entidade, a correção de 10,16% no salário mínimo impacta diretamente essa faixa de renda, que antes era considerada isenta. Enquanto a tabela de isenção permanece sem correção, a faixa mínima continua sendo para quem ganha até R$ 2.112. Mas um dispositivo da lei garante o não pagamento para salários de até R$ 2.640, ou seja, o valor de 2 mínimos em 2023. No entanto, a correção no mínimo elevou o valor para R$ 2.824 e, portanto, ficou acima do valor da faixa de isenção. A tributação, nesse caso, será de 7,5% do salário para o fisco, o que dá R$ 13,80 todo mês. A Unafisco ainda aponta que a defasagem da tabela também impacta aposentados e pensionistas do INSS, que tiveram reajuste de 10,16% em 2024. A entidade afirma ainda que o sistema acaba punindo quem ganha menos. Em outro estudo da Unafisco, foi estimado que cerca de 13.600.000 pessoas estariam isentas de pagar o imposto de renda se houvesse a correção na tabela para pessoas físicas. Nesse caso, contribuintes que ganham salários menores que R$ 4.942,29 não precisariam pagar. Eu mudo de assunto agora para fazer um alerta. O estrago causado pelas chuvas no Rio de Janeiro pode se repetir em muitos outros locais do país. Segundo o governo federal, 1/3 das cidades do Brasil tem moradores em áreas de risco. O estudo identificou 1.942 municípios com moradores em áreas consideradas suscetíveis a desastres naturais. O registro é quase 140% maior do que o levantado pelo governo federal há 12 anos, que na época registrou 821 municípios. Os números integram um documento conjunto da Casa Civil e dos Ministérios do Desenvolvimento Regional, das Cidades, da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia e do Meio Ambiente. Entre 1991 e 2022, o relatório apontou que foram registradas 23 mil ocorrências de desastres naturais em todo o país. Na época, os episódios levaram a 3.890 mortes. As regiões Sudeste e Nordeste têm o maior número de municípios com áreas de risco. Na lista, Minas Gerais é o estado com o maior registro de cidades e São Paulo tem a maior população exposta a áreas suscetíveis a desastres naturais. Já a região Centro-Oeste tem o menor percentual de registro. As informações devem fornecer o direcionamento de recursos do governo federal para a defesa civil e o desenvolvimento de ações como o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O novo PEC, lançado no ano passado pelo governo federal, deve destinar 14 bilhões e 900 milhões de reais para a prevenção de desastres em todo o Brasil até 2026. E nos últimos dias nós trouxemos aqui no Jornal das 18h30 notícias tristes sobre as chuvas que atingiram o Rio de Janeiro e também Porto Alegre.
Mas em meio a essa tempestade, surge uma história de solidariedade e amor ao próximo. Quem conta é o repórter Anderson Nascimento. As chuvas do último fim de semana ainda é assunto no Rio de Janeiro, mas desta vez com um final feliz. Uma moradora da zona norte do Rio teve a casa invadida pela água e tudo o que possuía foi perdido na enchente. Dona Norma de Moraes, de 70 anos, viu a casa que lutou para construir ser alagada por uma enchente. O temporal de sábado fez o rio Acari transbordar. E a família não teve nem tempo para salvar algo. Depois da perda, a aposentada tem dormido no sofá, que ficou completamente encharcado, pois perdeu todos os móveis. Apenas a televisão, fogão, os documentos e o cachorro saíram sem danos. As roupas, conforme contam, foram também destruídas e impossíveis de serem lavadas. Após a enchente, fizeram uma vaquinha na página Razões para Acreditar para ajudar Dona Norma a reconstruir o que foi perdido. A campanha divulgada na manhã de quarta-feira no Instagram e em menos de um dia arrecadou mais de R$100 mil. A família ficou muito emocionada e grata pelo apoio de todos os que contribuíram. E veja a seguir. OTAN vai convocar 90 mil soldados para realizar exercício militar. E ainda, Minas Gerais registra o maior crescimento de turismo do Brasil. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a OTAN anunciou hoje que vai convocar 90 mil soldados de seus países membros para a realização de um exercício militar. A convocação é a maior desde 1988, período da Guerra Fria. Os militares participarão de uma série de exercícios conjuntos que trabalharão com o cenário de um ataque russo, segundo o comandante-geral da OTAN na Europa, o general Christopher Cavoli. Em uma das simulações, os militares treinarão um deslocamento rápido para a Polônia, país membro da OTAN e vizinha da Ucrânia. Os exercícios militares começarão na semana que vem e durarão até meados de maio. As manobras anuais da aliança vão contar ainda com a cooperação de soldados da Suécia, país que ainda não faz parte da aliança, mas já solicitou formalmente o ingresso no grupo. A convocação deste ano é a maior desde a Guerra Fria, quando 125 mil soldados foram convocados. Ao todo, este ano serão mobilizados mais de 1.200 veículos de combate entre tanques, infantaria, jatos e drones. A convocação recorde da OTAN ocorre também no momento em que a Rússia intensificou ataques aéreos a grandes cidades na Ucrânia, em uma tentativa de mostrar força após meses sem conseguir avançar nas linhas de frente de batalha. Atualmente, soldados russos controlam cerca de 20% do território ucraniano em áreas no leste e no sul do país. Em nova fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal fez buscas no Distrito Federal e também no Rio de Janeiro. Na Câmara dos Deputados, agentes investigam uma suposta participação do deputado Carlos Jordi. Na 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta quinta-feira, a Polícia Federal saiu às ruas do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. O objetivo é identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, que levaram à invasão e depredação das sedes dos três poderes. Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos alvos da ação é o deputado federal Carlos Jordi. Agentes da PF foram até a Câmara dos Deputados para cumprir mandados de busca e apreensão no gabinete do parlamentar em Brasília. Também foram em um endereço ligado ao congressista no Rio de Janeiro. Outros 8 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no interior do estado fluminense.
Os crimes que envolvem o cumprimento dos mandados de busca e apreensão são a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. E olha só, Minas Gerais liderou o crescimento do turismo no Brasil em 2023. O estado teve o maior volume de atividade do setor nos últimos 12 meses. Os dados são do IBGE. Minas Gerais recebeu 31 milhões de turistas no ano passado e a atividade turística movimentou cerca de 34 bilhões de reais. Também foram criados aproximadamente 50 mil empregos na economia de criatividade, segmento que é o principal gerador de empregos no estado atualmente. Nos resultados apurados pelo IBGE, são levados em consideração os serviços ligados ao turismo, hotéis, transportes, agência de viagens e restaurantes. Com o crescimento do turismo mineiro, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, teve alta em sua movimentação. Em 2023, Confins registrou circulação de 10 milhões e meio de passageiros. Segundo dados do terminal, 1 milhão de pessoas passaram pelo local apenas no mês de dezembro, por conta do início das férias e também festas de fim de ano. A malha aérea também aumentou. De 2 voos internacionais em 2022, o aeroporto passou a operar ao todo 8 voos com destinos estrangeiros em 2023, incluindo Orlando, Bogotá e Buenos Aires. 10 novas rotas domésticas também foram implementadas. E o governo federal avalia, a possibilidade da criação de uma versão do programa Desenrola Brasil para pessoas jurídicas. A intenção é ajudar as pequenas empresas do país a negociar suas dívidas. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, disse nesta quarta-feira que o governo pode lançar no primeiro trimestre deste ano um programa de renegociação de dívidas para pequenas empresas, assim como o Desenrola Brasil. A ideia de criar esse programa para pessoas jurídicas já havia sido defendida no ano passado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, mas ainda não saiu do papel. França se reuniu na tarde desta quarta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar do tema. Eles vão continuar as tratativas e o programa pode ser lançado até março. O ministro afirmou ainda que a iniciativa poderia atingir até 7 milhões de microempreendedores individuais, que têm algum tipo de dívida com o governo. As empresas já em atividade podem optar pelo Simples Nacional até o dia 31 de janeiro. Essa data pode ser prorrogada entre os meses de abril e maio, com o objetivo de dar fôlego aos pequenos negócios. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã.